Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos meditar em todo o texto, mas agora olhe comigo para os versos 4 e 5. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso nós queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as outras nações. Você já parou para pensar como nós criamos justificativa para tudo que fazemos? Temos justificativa para tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos trabalhos, muitas vezes justificamos trabalhar menos do que deveríamos. Ah não, mas tudo bem, a empresa não precisa de todo o meu esforço. Ou às vezes justificamos trabalhar mais e acabamos viciados ali justificando, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, e justificamos às vezes a ausência com a família ou a falta de tempo para o Senhor. E até mesmo no trabalho justificamos mentiras. Mas pastor, eu tenho que mentir no trabalho, é o emprego que Deus me deu. Eu orei, pedi a Deus um emprego e aí apareceu essa oportunidade. E lá eu tenho que mentir, mas olha, foi ação de Deus. Eu pedi um emprego, Deus deu esse. E nós justificamos. Quando nós olhamos para as ações na igreja não é diferente. Justificamos nossos atrasos. Mas eu moro longe, mas eu tenho crianças pequenas. Mas justificamos. Justificamos as nossas faltas. Não, pastor, mas nós temos que descansar também, não podemos cair no farisaísmo, não precisa todo domingo. E nós justificamos vários dos nossos pecados dessa forma. O que nós percebemos, não só com a nossa vida, mas também a partir desse texto, é que nem toda justificativa que criamos é correta. É isso que esse texto nos ensina. Mas quando então que nós vemos essas justificativas serem erradas, essas ações que nós justificamos serem erradas? Em primeiro lugar, nós vemos isso acontecer quando estamos com motivos errados. Quando os nossos motivos são errados. Essa é a primeira das verdades que esse texto nos mostra sobre quando nós não deveríamos justificar nossas ações. Após a vitória sobre os filisteus, que é narrada no final do capítulo 7, nós vemos agora, em 1 Samuel capítulo 8, um desenvolvimento dos acontecimentos. Nós vemos que, desde que aconteceu essa vitória sobre os filisteus não subiram mais para guerrear contra Israel. Agora, eles estavam vivendo em relativa paz, depois de muito tempo de guerra. E quando nós olhamos para os versículos finais de 1 Samuel 7, nós observamos isso. Olha aí para o versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 7. Diz assim: Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Quando nós vemos então essa narrativa de paz, nós talvez esperássemos que o que vai acontecer no capítulo 8 fosse diferente do que o que nós presenciamos aqui. Mas olha só, depois de ter julgado Israel durante todos esses anos, e a palavra julgar aqui é a mesma palavra para governar, Samuel governava Israel em nome de Deus, liderando aquele povo, dando as instruções de Deus para que aquele povo pudesse viver e glorificar ao Senhor. Mas depois de todo esse tempo, nós vemos algo diferente acontecer, conforme o versículo 1 do nosso texto, do capítulo 8, que diz: Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beceba.
Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Samuel já estava velho por causa dos anos que se passaram entre a vitória sobre os filisteus e o que é narrado agora. São vários anos ali de paz que nós vemos descritos no texto. E então ele agora coloca os filhos para ajudarem ele nesse governo sobre Israel. Os filhos ficam com uma região, ele fica com outra, e eles tentam ali conduzir o povo. O problema é que, como nós vemos, os filhos de Samuel não andam nos mesmos caminhos de seu pai. Não andam, na verdade, nos caminhos do Senhor. Eles eram corruptos, eles corromperam o direito, que é a mesma palavra aqui para julgamento. Eles corromperam, então, o juízo. E é por isso, olhando para essas duas coisas, que nós vemos o povo alegando uma justificativa para pedir um rei. Essa narrativa mostra, então, um ponto-chave de mudança na história de Israel, que desde então, desde o início, era governada por Deus, através de pessoas específicas que julgavam e traziam a palavra, mas não por uma figura monárquica que trazia um poder mais absoluto. O rei do povo, conforme vemos em outras passagens da Bíblia, nada mais era do que o próprio Senhor. O Senhor, o rei dos exércitos, é aquele que governava o povo. Agora olhe novamente para o versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Perceba esse todos aqui. O texto quer trazer uma ênfase de que o povo como um todo estava revoltado contra o governo dos filhos de Samuel, aquele governo corrupto. E então, eles decidem agir e vêm até Samuel pedindo por uma mudança. O desprezo do povo pelo governo dos filhos de Samuel era tão grande que eles se unem, chamam os líderes da nação e vão até Samuel pedir que ele estabeleça um rei sobre eles. Só que nós precisamos perceber algumas coisas aqui. Samuel estava velho? Sim, o texto diz aqui que ele estava velho, ele mesmo reconhece isso, mas ele ainda estava julgando Israel. Ele não estava aposentado, ele estava ali cumprindo o seu dever. Então por que o povo queria um rei agora, nesse momento? Isso vai ser mais destacado à medida que a gente for seguindo aqui na leitura, mas o povo tinha justificativas. O povo tinha os seus motivos, as suas razões para fazer esse pedido. E é muito fácil para qualquer um de nós criar justificativas para os nossos pedidos, para as nossas ações, e não é diferente com o que o povo faz. Porém, nem tudo para aquilo que nós criamos justificativa é correto. Nem todos os motivos e razões que nós damos para os nossos atos, desejos, palavras, ações são corretos. E nos versículos 5 e no versículo 20, nós vemos as justificativas que o povo usa de verdade e como elas são incorretas por causa dos seus motivos errados. O versículo 5, que nós já lemos, diz: Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Os motivos que eles alegam são a velhice de Samuel e a corrupção de seus filhos. Mas quando nós avançamos no texto, e nós vamos fazer essa leitura do restante do texto à medida que seguirmos aqui, mas o versículo 20 já é importante para o que estamos meditando agora, e no versículo 20 está escrito: Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O que é que nós vemos aqui? Qual era a motivação do povo para fazer esse pedido? Nós vamos ver nesse texto que as justificativas do povo estavam erradas. As motivações deles estavam focadas em se parecer mais com as outras nações.
Eles estavam sendo pragmáticos, estavam olhando para o que dava certo em outras nações, na visão deles, e era isso que eles queriam para si. Todo mundo faz. O pai, mãe aqui, os pais e mães presentes aqui já ouviram os filhos trazendo essa justificativa, né? Mas pai, mãe, todo mundo faz. Como é que é a boa justificativa que um pai e a mãe dá? Mas você não é todo mundo. O problema é que nós também usávamos essa justificativa e muitas vezes nós usamos, mesmo na fase adulta, como nós vemos os anciãos de Israel fazendo aqui. Eles queriam se parecer com todo mundo. Mas quando nós olhamos para o ensino bíblico, é justamente o contrário. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz, façam o que todo mundo faz. Sejam parecidos com todos, não sejam os diferentões. Não. O que a Bíblia diz é, sejam diferentes. Vocês foram chamados, povo de Deus, para serem santos. O que significa a palavra santo? Separados. Separados justamente para que não sejam iguais aos outros, para agirem de uma maneira diferenciada. Deus não quer que nós sejamos iguais a todos os outros povos. Deus não queria que Israel, a nação que ele escolhe especificamente para trazer o seu Messias, o seu filho, a nação que ele escolhe para revelar a sua palavra, para ser luz entre as outras nações, Deus não queria que essa nação fosse igual a todas as outras. Por isso que ele dá várias leis para que aquele povo haja de maneira diferente. Quando nós olhamos para o ensino da Escritura, ao invés de nos parecermos com os outros, que são descritos como andando em trevas, a Bíblia nos manda viver de maneira diferente, sendo luz para as outras nações, para que elas sejam como nós somos e não nós sejamos como eles são. Mas o que está acontecendo aqui é o inverso. Eles não haviam entendido o que Deus havia advertido a eles por meio de Moisés. Por meio de Moisés, Deus havia dito ao povo, ao entrar na terra prometida, que eles não deveriam deixar as outras nações entre eles para que eles não se corrompessem. Eles sabiam, Deus, por meio de Moisés, diz ao povo que eles precisavam ter cuidado porque sabia que o povo poderia se corromper pelas más influências. Mas o povo não obedece ao Senhor e o que nós vemos é justamente o cumprimento da advertência do Senhor. O povo, vivendo entre as outras nações, se corrompe com seus hábitos, com as outras nações eles aprendem e imitam e então eles se desviam dos caminhos do Senhor. Eles acabam adotando seus hábitos, adotam seus deuses e deixam de ser uma nação guardada na aliança de Deus. Cheia de pecado, eles passam a viver e isso desagrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós vemos que nossas ações, quando justificadas por motivos errados, nos levam para longe do Senhor. Não agradam ao Senhor. Nem tudo para o que nós criamos justificativa é correto, principalmente quando nós temos motivos errados. Agora observe os versículos 6 a 8. Mas Samuel não gostou da palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. O que o texto está nos mostrando é que a nação de Israel não somente queria ser parecida com as outras, mas ela já estava sendo. Israel já estava parecida com as outras nações. Porque assim como as outras nações rejeitavam o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor, Israel estava fazendo isso agora. Eles estavam pedindo o rei, mas não pelos motivos corretos, e sim porque eles estavam imitando as nações naquilo que desagradava ao Senhor. Agora, essa é a primeira forma que nós vemos nossas ações, nossas justificativas erradas, quando nós temos motivos errados.
Mas tem uma outra que o texto nos dá, que é quando estamos rejeitando o Senhor. Quando nós estamos rejeitando o Senhor, as nossas ações e as nossas justificativas estão erradas. Como nós vimos nos versículos 6 a 8, Deus reconhece que Samuel estava sendo rejeitado pelo povo. Afinal, Samuel era aquele que estava dirigindo o povo, governando, julgando, lembre-se, é a mesma palavra para governar. Então, ao dizer que queriam um rei, eles estavam dizendo: Samuel, não queremos mais que você governe sobre nós. Mas o problema não era a nação rejeitar Samuel. O problema é que ao fazer isso, ao rejeitar aquele homem que era fiel a Deus e que era alguém que transmitia as palavras de Deus, o que eles estavam fazendo no fim era rejeitar o Senhor. Eles estavam rejeitando não apenas Samuel, mas o Deus de Samuel. A monarquia em si, meus irmãos, não era um problema. Na verdade, como nós vamos ver agora na leitura do Salmo de Deuteronômio 17, a monarquia já havia sido prometida. É dito assim lá em Deuteronômio 17, versículos 14 e 15. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês. E sim um do meio dos seus compatriotas. Deus já havia então prometido um rei para Israel. Mas como deveria ser esse rei? A monarquia em si não era o problema, mas o perfil desse monarca, o perfil desse rei, como é que deveria ser o rei que governasse sobre eles? Não deveria ser um rei que governasse como os outros reis governavam sobre as outras nações, mas um rei fiel ao Senhor. O povo aqui estava então rejeitando o Senhor. Versículos 19 e 20. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. A razão verdadeira do povo estar rejeitando ali Samuel e querendo o rei não era a velhice de Samuel, não era nem mesmo a corrupção do povo, dos filhos dele, mas porque eles queriam ser como outras nações. Samuel estava velho? Sim, mas Samuel ainda governou Israel de certa forma por muitos outros anos. Tanto é que quando Saul, o primeiro rei, foi instituído, foi Samuel que instituiu. Quando Saul foi rejeitado pela sua desobediência, foi Samuel que transmitiu a rejeição do Senhor. Então Samuel estava velho, mas ainda com condições de governar por muitos outros anos. Não era a velhice. Os filhos de Samuel estavam corruptos? Sim, o texto destaca isso e fala como verdade. Mas o povo poderia ter simplesmente se aproximado e dito: Samuel, seus filhos estão corruptos, então remova eles da liderança na nossa frente, do nosso governo, do nosso estado, da nossa nação. Mas não é isso que o povo faz. O que o povo está focado é em se parecer com as outras nações. Eles estavam querendo agir como todos os outros povos agiam. Eles queriam colocar a sua confiança não em Deus, mas em exércitos visíveis, governado por um rei visível que fosse à frente deles nas batalhas. Era isso que iria tranquilizar o coração deles. E você tem que lembrar que a nação de Israel e as nações em geral nessa época não viviam num mundo como o nosso, em que vivemos em relativa paz, mas no mundo que a todo momento nós vimos guerras, povos tentando conquistar outros. Então exércitos não era uma coisa descartável. Exército não era aquela coisa que garotos que estão prestes a fazer 18 anos muitas vezes temem ir e ficar ali. Exércitos eram algo importante para a nação que fazia toda a diferença. E o povo sabia disso. E o povo queria então um exército forte, governado por um rei forte. Só que o que nós vemos é o povo esquecer do que Deus fez. Se você ler 1 Samuel 7, você vai ver que os filisteus estavam atacando Israel. E aí o que é que o povo faz? Naquela época o povo se arrependeu dos seus pecados e pediu a Samuel: Samuel, clame ao Senhor
Samuel clamou ao Senhor, e é dito que o Senhor agiu de tal forma, com tempestades, com trovões, que os filisteus ficaram confusos, a tal ponto que Israel conseguiu dominá-los com facilidade e eles fugiram de Israel. Ou seja, sem um rei, sem um exército extremamente forte, mas pela ação do rei dos exércitos, do Senhor dos senhores, Israel havia sido protegido. Israel havia ganhado aquela batalha. Mas o povo estava esquecendo de tudo isso, e ao invés de confiar em Deus, eles queriam confiar no homem falho. Eles queriam ter o que as outras nações tinham, um rei que fosse à frente deles na guerra. E agora, talvez trocando o foco da Arca da Aliança, que já havia sido um objeto de superstição, eles agora querem colocar a sua superstição no homem. Quando nós meditamos aqui no Salmo 24, eu falei que era comum olharem para a Arca da Aliança como uma manifestação da presença do Senhor, só que isso acabou sendo algo supersticioso ao ponto de que a arca se tornou um amuleto e achavam que se ela estivesse presente, eles ganhariam. Mas no tempo de Eli, que era o sacerdote antes de Samuel, os filhos de Eli tomaram a arca e levaram para uma batalha. E o que aconteceu nessa batalha? Se você já meditou nessa passagem da Escritura, você vai lembrar que o povo perdeu a batalha, mesmo tendo levado a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança foi levada embora, inclusive. A arca não deu a vitória. Então agora, o povo talvez ainda esteja abalado por pensar que aquele amuleto não funcionou, aquela superstição não funcionou, e agora eles querem uma nova mandinga gospel. Agora eles querem colocar a coragem deles em um rei, em alguém que possa dirigi-los. Nisso tudo nós vemos Israel rejeitando Deus, rejeitando aquele em quem deveriam confiar, aquele que é o verdadeiro Senhor dos exércitos, aquele que é o Rei dos reis, aquele que não simplesmente dirige o povo, mas governa o povo e faz com que eles tenham a vitória sempre que ele quer. Aquele que não ganha uma batalha, mas decide quem é o vencedor de todas as batalhas. Aquele que não apenas tem força como um rei para governar, mas é o Todo-Poderoso e pode vencer a quem quiser. Eles estavam trocando tudo isso por um homem fraco, por um homem que talvez fosse de boa aparência, como Saul, inclusive, que foi escolhido foi. Um homem de boa aparência, mais alto do que o restante, como se aquela aparência de força fosse o necessário para conduzi-los às vitórias. Não é isso que nós vemos a Escritura nos mandar fazer. Pelo contrário, ela nos chama a confiar no Senhor. Não confiarmos naquele que consegue invadir fortalezas, mas naquele que tem poder para derrubar muralhas simplesmente pela sua palavra. Naquele que acabou com carros de guerra, colocando as suas tempestades para pará-los. Naquele que destruiu exércitos inteiros, afogando-os no mar. Naquele que é dono de toda a riqueza e que nos dá tudo o que temos. Israel deveria confiar em Deus e em ninguém mais. O problema não era a monarquia. Deus iria dar um rei ao povo. O problema é que Israel estava querendo confiar justamente no que Deus já havia dito para eles não confiarem. No mesmo texto que nós vemos falando que Deus iria dar um rei a Israel em certo momento, nós vemos advertências sobre o que esse rei não deveria fazer. Lá em Deuteronômio capítulo 17, versículos 16 e 17, é dito: porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Este rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. O que nós vemos o Senhor mostrar aqui é que o rei que deveria governar Israel não deveria ser alguém que fizesse muitas alianças com outras nações por meio de casamentos, para que com isso vivesse em paz. Não era alguém que deveria colocar a sua segurança na riqueza dos bens materiais, nem a vitória baseada num acúmulo de carros de guerra ou de guerreiros. Mas tanto o rei quanto Israel deveriam colocar a sua confiança no Deus
dos exércitos, no Criador de tudo e naquele que é soberano e continua decidindo tudo o que acontece. É por isso que não importavam as justificativas do povo, eles estavam errados, porque as suas ações e as suas justificativas eram uma rejeição ao Senhor. Israel não estava rejeitando apenas Samuel, mas o Deus de Samuel, com as suas ações e com as suas justificativas, estavam rejeitando o Senhor. E por fim, qual é o último motivo que esse texto nos dá sobre como nossas justificativas e ações muitas vezes são erradas? Esse texto nos mostra que as nossas ações e justificativas são erradas quando estamos insistindo contra as advertências do Senhor. Quando nós insistimos contra aquilo que Deus está nos advertindo, nossas ações, as nossas justificativas estão erradas. Em que momento Israel faz isso? Em todo o texto. Agora, veja comigo agora dos versículos 9 a 22. Vamos terminar de olhar os versículos que faltavam desse capítulo 8 de Samuel. Versículo 9, acompanhe comigo toda a leitura, diz assim: Agora, pois, atende a voz deles, porém advirta-os. Isso é Deus falando a Samuel para que Samuel fale com Israel. Advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Prestem bastante atenção em quais são esses direitos. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50. Outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Há muitas coisas importantes para nós notarmos nesse texto aqui. A primeira é a expressão tomará. Essa expressão aparece 5 vezes nesse texto, justamente para enfatizar que o rei que o povo queria, mais tomaria do povo do que ofereceria algo para o povo. Samuel, repetindo as palavras do Senhor, as advertências do Senhor para o povo, estava mostrando para eles que o rei que eles estavam pedindo lhes custaria caro, muito caro. O rei teria os direitos comuns de outros reis da época. Tudo que é descrito aqui é comum aos reis daquela época. Esses direitos exigiriam bastante do povo de Israel, principalmente quando nós vemos dizer que vocês serão os seus servos. A palavra servo aqui é a palavra para escravo. O povo, ao escolher um rei para si, estava se colocando num papel de servo, de escravo, como alguém que teria que fazer absolutamente tudo que o rei mandasse. Mas o que Deus estava advertindo por meio de Samuel ao povo de Israel não foi o suficiente. O povo não escutou as advertências do Senhor. Ao invés disso, eles deram um enfático não! Não! Não queremos ouvir as suas palavras, Samuel.
não queremos ouvir as palavras de Deus. Veja a advertência que é dita. É dito que, olha, naquele dia vocês clamarão ao Senhor e o Senhor não os ouvirá. E o povo olha para essa advertência, que deveria fazer qualquer um verdadeiro crente tremer e se arrepender imediatamente. E o povo diz, não! Nós vamos fazer a nossa vontade, não a do Senhor. Não importa o quanto ele nos advirta. Eles queriam um rei e eles recusaram as advertências de Deus. Mas não somente isso, se achando mais sábios do que o Senhor. E quantas vezes nós não fazemos algo semelhante? Quantas vezes os filhos não querem tomar decisões contrariando os conselhos do pai, como se fossem mais sábios do que os pais, né? Dizendo, não pai, não mãe, vocês estão errados, o que eu estou dizendo é o melhor. E nós, como pais, muitas vezes olhamos para isso e dizemos, nossa, mas que arrogância, achar que sabe de alguma coisa. E nós dizemos, mas você não sabe de nada, você deveria me obedecer. Mas é isso que nós fazemos com Deus. Como crianças, aos pés desse Deus soberano, ao invés de ouvirmos os seus conselhos, muitas vezes, achamos que sabemos mais do que ele. E ao invés de dar ouvidos a essas advertências tão sérias e terríveis, o povo de Israel, traz uma visão mais romântica do que eles acabaram de ouvir. Eles negam todas aquelas advertências terríveis e romantizam dizendo no versículo 20, olha o que é que eles esperavam que o rei fizesse. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ao invés de ouvir todas aquelas advertências, tudo que o povo pensa é, não é assim que o rei vai fazer. O que o rei vai fazer é nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O rei vai nos proteger. Todo o resto que Deus adverte, eles pensam que não será tão terrível ou verdadeiro assim. Essa era a ideia que eles tinham de um rei. Mas na cabeça deles, o rei, então, resolveria todos os problemas. Eles estavam preocupados com a segurança, o rei resolveria isso. Só que Deus estava dizendo, não. Não é de um rei humano que vocês precisam, não é de mais um pecador liderando outros pecadores que vocês precisam confiar naquele que é santo, puro, perfeito, naquele que pode purificar qualquer um de seus pecados, naquele que decide quem vence, naquele em quem vocês, tendo confiado pouco tempo atrás, como é dito lá no capítulo 7 de Samuel, naquele em quem vocês, tendo confiado pouco tempo atrás, encontraram grande vitória. Mas o povo tem memória curta para o que Deus mostra e ensina, e eles rejeitam tudo isso. O povo nega as advertências do Senhor e insiste com os seus pecados e com as suas ações, não importa o quanto eles estivessem sendo advertidos. É interessante notar como nós, criaturas falhas, finitas, ignorantes, temos a soberba de pensar que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para nós. Mas infelizmente isso é muito mais comum do que parece, e é exatamente o que o povo de Israel está fazendo aqui. Eles estavam insistindo contra as advertências de Deus. E aqui nós vemos que nossas justificativas nem sempre são corretas. Aquelas ações, desejos, pensamentos, falas para as quais nós encontramos justificativas, nem sempre estão verdadeiramente justificadas, estão certas. E quando nossas ações, nossas justificativas, acontecem numa insistência contra as advertências de Deus, nós estamos errados. Não importa quantas desculpas, quantos motivos, quantas razões, quantas justificativas nós possamos dar. Aqui, meus irmãos, nós temos muito a aprender com tudo isso. Esse texto nos dá muitas aplicações. Quando nós olhamos desde o começo dele até o final, nós encontramos lições importantes. Nós vemos dizer logo no início que os filhos de Samuel estavam corruptos, pervertendo o direito.
aqui nós já vemos uma coisa para nós nos preocuparmos. Uma autoavaliação. O quanto você tem se autoavaliado, pensado melhor sobre você, a sua vida, desconfiado de si mesmo, para verificar se você também não está corrupto. Nós somos rápidos em chamar os políticos e governantes de corruptos. Mas será que nós não seríamos tão corruptos quanto eles, se tivéssemos o mesmo acesso ao poder que eles têm? Será que não cometemos ações erradas, corrupções, naquilo que nos cabe? Naquilo que é nossa responsabilidade? Talvez em menor escala, mas ainda assim corrompidos. Nós precisamos duvidar mais de nós mesmos. Não seja o primeiro a querer criticar o outro, sempre achando que a culpa é do outro. Pense antes nos seus próprios pecados. Pense antes no que você pode estar falhando. No que você pode estar pecando. Avalie a sua própria corrupção. Porque como nós aprendemos repetidamente na Escritura, nós não somos bons. Não somos bons em nós mesmos. Somos inclinados ao mal. Somos inclinados a pecar contra o Senhor. Somos inclinados a desobedecer o Senhor. Somos inclinados a defender os nossos pecados, mascarando eles com boa aparência. Então a primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto é que as nossas origens não nos definem, mas antes nós devemos constantemente nos avaliarmos. O quanto você tem feito isso? Você tem terminado o seu dia refletindo sobre os seus próprios pecados? Pensando onde você tem pecado contra o Senhor? Onde você tem desobedecido as instruções do Senhor? Porque isso é algo que nós precisamos fazer. A Bíblia diz: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. E nós devemos constantemente fazer isso. Que você se autoavalie mais. Que você olhe mais para si diante do espelho da Escritura, o espelho que vai revelar quem você realmente é, e avalie o quanto você tem vivido em pecado antes de criar justificativas para eles. Além disso, nós vemos uma lição menor, mas ainda assim muito importante. Samuel sempre foi descrito como alguém fiel ao Senhor, piedoso, um homem dedicado ao Senhor. Mas não é meio assustador a gente olhar para um homem assim, com filhos tão corruptos? Samuel era piedoso, mas os seus filhos eram ímpios. E quantas vezes nós não vemos algo semelhante em nossas igrejas? Homens e mulheres fiéis ao Senhor, mas com filhos desobedientes, que não têm o temor diante de si. A Bíblia não é clara em dizer se os filhos de Samuel se corromperam, apesar dele ter sido um pai presente, que os ensinou e os educou no temor do Senhor, ou se talvez Samuel tenha se dedicado tanto a julgar o povo, a guiar o povo, que tenha sido um pai ausente que não criou os seus filhos no temor do Senhor. Talvez essa segunda explicação seja mais provável. A Bíblia não nos diz. Mas ainda assim nós aprendemos aqui que não é porque nós temos um relacionamento com o Senhor que automaticamente os nossos filhos terão. E isso é uma triste verdade, mas ainda assim é uma verdade. E é uma verdade que deve nos fazer atentos. Porque ao mesmo tempo que nós vemos que a nossa piedade e talvez até a nossa criação correta dos nossos filhos não garanta que eles vão ser servos do Senhor de verdade, nós não devemos criar uma justificativa para isso e dizer: então tá vendo, Saul? Para que eu vou ficar fazendo culto doméstico em casa com os meus filhos? Para que eu vou ficar ensinando a Bíblia para os meus filhos? Se tem por aí um bocado de pastor que faz isso? Se nós temos por aí na Bíblia várias histórias de homens piedosos e que os filhos se desviaram? É Deus que converte, então o que me cabe é viver minha vida e é isso. Não podemos justificar os nossos pecados da ausência
O que nos cabe é cumprir as ordens claras da Escritura. A Bíblia é clara em dizer que os pais devem criar os filhos no temor do Senhor, com toda dedicação e zelo. Toda vez que nós oramos aqui, na oração de intercessão, nós enfatizamos isso. Olha, Senhor, faça com que os pais lembrem que é deles a responsabilidade de criar os filhos. Sabe por que nós oramos isso? Porque nós precisamos de ajuda do Senhor para ver uma verdade que é tão negligenciada. Os pais acham que têm os filhos para mandar para a escola, para que na escola eles sejam educados. E na igreja eles aprendam sobre o Senhor. Então, quem é que ensina matemática, história, ciência para os filhos? A escola. Quem é que ensina para os filhos a orar, ler a Bíblia e buscar o Senhor? A igreja. É isso que muitos pais acabam crendo, se não com suas palavras, na prática. Porque acabam sendo irresponsáveis em assumir o seu papel como principais educadores dos filhos. Tome muito cuidado com a criação dos seus filhos. Tome cuidado com a quem você delega. As escolas, a maioria, vivem num mundo agnóstico. Talvez você seja um pai que diga, olha, eu não colocaria meu filho numa escola católica, talvez não uma escola muçulmana, talvez não numa escola de outra religião. Mas eu coloco meu filho lá naquela escola, pastor, porque ela é neutra. Né? É isso que muitos pais pensam. Mas não existe neutralidade. O que as escolas fazem é ensinar os nossos filhos a pensar matemática, história, ciência, todas as coisas da vida, sem nenhuma conexão com Deus. Por isso que as crianças crescem e a gente diz se desviaram dos caminhos do Senhor, mas é porque elas nunca aprenderam que o Senhor se faz presente em tudo, porque elas aprenderam a pensar que tudo pode ser feito sem o Senhor. Se eu passo na prova, se eu estudo, se eu aprendo, o Senhor não está presente, eu não vejo conexão dessas matérias com o Senhor. As escolas não são neutras. Elas estão inculcando coisas na cabeça dos nossos filhos. Então, como é que nós estamos delegando isso de forma irresponsável? Quero deixar claro, não estou dizendo que mandar os filhos para a escola é pecado e que todo pai que está fazendo isso está pecando. Mas você fazer qualquer tipo de delegação dos seus filhos de forma irresponsável é. Se você tem os seus filhos na escola, seja responsável de buscar saber o que eles estão aprendendo, de corrigir os erros que eles estão aprendendo, de supervisionar tudo. Semelhantemente, muitas vezes a gente vê pessoas levando os filhos para a igreja e dizendo, mas meu filho foi para a igreja e saiu da igreja. Tá, mas o que é que eles estão aprendendo na igreja? Muitas vezes é só moralismo. É só, olha, não faça isso que esse personagem fez. Mas e cadê o evangelho? Cadê o Senhor? Você é o principal responsável pelos seus filhos diante de Deus. No dia do juízo, o que você dirá a Deus sobre como você cuidou e criou dos seus filhos? Então cumpra a sua responsabilidade. A Bíblia nos manda inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos, que você faça isso, que você eduque e que você, mesmo quando precisar de alguma maneira delegar para uma escola, uma igreja, mas que você supervisione atentamente, principalmente para as escolas. Supervisione atentamente e corrija, porque é sua a responsabilidade de criar seus filhos. Além disso, meus irmãos, é interessante que Samuel não gosta do que é falado sobre esse pedido de um rei. Ele se chateia. Mas qual é a primeira reação de Samuel descrita no texto? Não é tentar resolver tudo só. O que é que Samuel faz? Ele ora ao Senhor. Quando você se chateia, o que é que você faz? A nossa primeira reação diante de algo que está contrário ao que nós gostaríamos de ouvir deveria ser colocar isso diante do Senhor. Orar o Senhor. Pedir instrução do Senhor. Meditar na palavra. Pedir que Deus nos conduza. Que você imite Samuel nisso que ele acertou. Que ao ouvir algo não acontecendo da maneira que você gostaria, antes de qualquer coisa, você busque o Senhor e busque as instruções dele. E olhando mais especificamente para as lições do texto sobre justificativas, aprenda, nem tudo que nós justificamos está certo. Muitas vezes, nossas justificativas são apenas tentativas de esconder os nossos pecados de estimação. Eu citei algumas aqui
com seus pecados, o chegar atrasado na igreja, o faltar, o não ler a Bíblia, não orar, o não ser um bom trabalhador dedicado, não criar os filhos, não cuidar da esposa e do esposo. Nós podemos pensar em tantos. Você conhece as suas falhas, os seus pecados, onde você tem sido omisso ou sido pecador intencional. E você conhece também quais são as suas justificativas, aquela que você tem usado. Que você reflita sobre elas e que você abandone todas as justificativas pecaminosas dos seus pecados. Abandone seus pecados ao invés de justificá-los e ande no temor do Senhor. Que, ao ver ações que têm motivos errados, você reflita sobre isso. Quando você perceber motivações erradas em você, que você pare, ore ao Senhor, e peça ao Senhor que mude as motivações do seu coração. Porque quem molda o nosso coração é o Senhor. Então que você peça a Ele que mude o seu coração para que as suas motivações estejam corretas. Mas também é preciso a gente advertir de um outro extremo que alguns vão fazer, que é deixar de fazer o que é certo porque é percebido ali uma motivação errada. É como alguém que talvez veja alguém passando necessidade na igreja e diga, não, mas eu não vou ajudar essa pessoa porque eu sei que eu só quero fazer isso para ser reconhecido. Não, meu irmão, não, minha irmã. Se você percebe algo certo que tem que fazer, faça, mesmo que as suas motivações estejam erradas. Mas não abandone também as suas motivações. Faça o que é certo sempre, mas faça também reconhecendo as motivações erradas e pedindo ao Senhor que as mude. Então o caminho é: olhe para a vida, segundo as instruções do Senhor, e veja o que é certo. Se comprometa a fazer o que é certo sempre, porque o certo tem que ser feito. Agora, se você percebe motivações erradas, ore ao Senhor, primeiro pedindo perdão. Segundo, pedindo transformação, para que Ele coloque as motivações corretas. E então você faça o que é certo, da maneira certa e com as motivações certas. Em resumo, quando você pensar, eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Por que não? Porque se eu for, vai ser só para aparecer para o povo mesmo. Estou só preocupado se o povo vai perguntar se eu estou faltando ou não. Eu não vou por causa disso, que a minha motivação está errada, meu coração não está no lugar certo. Deixa eu dizer, não está só sua motivação errada, o seu pensamento está errado também. Porque você tem que fazer o que é certo, independente das suas motivações. Quando você achar que vai para a igreja só para ser o maior dos fariseus, vá mesmo assim. Porque é na igreja que você vai ser confrontado com a palavra para que as suas motivações sejam modificadas. Só que ao reconhecer a motivação errada, ore ao Senhor para que ela seja mudada. Eu não vou ler a Bíblia hoje porque senão vai ser só para cumprir a meta. Leia! Porque você precisa ler a palavra. Ore! Mesmo que você ache que não está com o coração no lugar certo. Faça o que é certo sempre, mas orando, pedindo ao Senhor que lhe dê amor por tudo que é certo, a motivação correta, um ânimo que está alinhado com a sua palavra. E principalmente, tome cuidado para que suas ações e as suas justificativas não sejam uma rejeição do Senhor. Quando nós colocamos ídolos no lugar do Senhor, nós estamos justificando os nossos pecados com outros pecados. Estamos rejeitando o Senhor. Ídolo não é só uma estátua diante da qual você se ajoelha para orar ou rezar. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do seu coração que deveria pertencer a Deus. O lugar de primazia, o lugar de prioridade. Ídolo é tudo aquilo que toma seu tempo mais do que o Senhor. O que é que você tem priorizado na sua vida? Justificando com desculpas falsas, rejeitando o Senhor. Talvez seja o trabalho. Quantas pessoas faltam à igreja porque dizem, não, mas eu preciso trabalhar. Estão idolatrando o trabalho, colocando ele como prioridade. Vou priorizar primeiro o trabalho com o seu reino e a sua justiça, porque aí então tudo me será acrescentado. Só que o que a Bíblia diz é, priorize o reino de Deus e a sua justiça. E então as coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuidará do nosso sustento. Às vezes é o nosso casamento. Às vezes priorizamos um relacionamento em meio a um pecado, quando deveríamos andar em santidade, o Senhor.
Em que sentido eu estou falando disso? Obviamente não no sentido de divórcio, porque Deus odeia o divórcio. Mas no sentido de, eu não quero criar uma briga com minha esposa ou com meu esposo, então eu vou fazer o que eles estão dizendo, mesmo quando isso é uma desobediência ao Senhor. De novo, a gente pode voltar para o exemplo da igreja. Quantos maridos e esposas decidem faltar o culto porque o esposo ou a esposa estão cansados e eles dizem, não, mas eu vou priorizar o meu esposo ou a minha esposa ao invés da instrução clara do Senhor. Priorize Deus e não rejeite Ele com suas ações, mesmo quando você cria suas justificativas. E a última lição que nós aprendemos aqui sobre essas justificativas, que você tome cuidado quando você está querendo justificar ações que são insistências contra as advertências do Senhor. O Senhor é claro em nos dar advertências. Por exemplo, a da ira. O Senhor, vez após vez, nos manda não nos irarmos. A Bíblia diz, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E nós vamos lá e nos iramos. E aí a gente justifica, mas o meu filho fez isso, a minha filha fez isso, o meu esposo fez isso, a minha esposa fez isso, como é que eu não vou me irar? O meu chefe falou desse jeito, o irmão, a irmã lá da igreja falou dessa forma, como é que eu não vou me irar? Mas você está insistindo contra uma advertência do Senhor e trazendo uma justificativa pecaminosa. São tantas que nós podemos trazer. Você conhece quais são os seus pecados de estimação, que precisam ser abandonados ao invés de justificados. Que você não insista contra as advertências do Senhor. Que você não seja como uma criança soberba que acha que sabe mais do que os pais. Mas que você, humildemente, olhe para o Senhor, se coloque de joelhos e diga, Senhor, me capacite a obedecer a sua vontade. E obedeça, ao invés de justificar a sua desobediência. Acima de tudo, que você lembre de Jesus. O povo estava querendo um rei. E o rei em si não era o pecado. O problema era que tipo de rei eles queriam. Eles queriam um rei parecido com o das outras nações. Um rei pecador, um rei falho. Mas o Senhor nos promete um rei. E Ele nos deu um rei. E esse rei não tem pecado. Esse rei não tem falhas. Esse rei é perfeito. E esse rei é Jesus. Jesus é o rei que esse povo precisava. Jesus é o rei que nós precisamos. Jesus é o único que é o homem perfeito e o Deus perfeito. Completamente homem, completamente Deus. Aquele que pode nos mediar no relacionamento com o nosso Senhor e nos conduzir a viver de acordo com a sua vontade, nos governando da maneira correta, nos governando como nós devemos ser governados. Que você não haja imitando outras nações, que você não haja em obediência a reis ou, como nós vivemos aqui numa democracia, você não haja debaixo de uma ordem de um político, mas que você haja em obediência ao verdadeiro rei. Esse rei é Jesus. E que você obedeça esse rei. Que você obedeça todos os decretos desse rei, todas as ordens desse rei, todos os mandamentos desse rei, porque esse rei é digno de ser servido. Esse rei é digno de ser obedecido. Esse é o rei a quem nós devemos louvar com as nossas ações. Que você deixe Jesus governar sobre sua vida, humildemente e com alegria, porque esse é o único rei que deve estar sobre o nosso coração e sobre nossa existência. Que você que não conhece a Cristo ainda, que não tem esse relacionamento com Ele, mas se vê chamado ao arrependimento por meio dessa palavra, que você se arrependa hoje, que você clame ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que Ele mude o seu coração, Ele mude suas motivações, Ele acabe com sua corrupção, Ele faça você abandonar os seus pecados de estimação e Ele faça você viver em obediência. E se você já tem a Jesus como Rei, não seja um servo incongruente, um servo desobediente,
mas que você realmente obedeça o que esse rei diz, ao invés de justificar os seus pecados desobedientes, e que você viva para a glória dele, fazendo tudo o que ele manda, tudo o que ele ensina. E assim, e só assim, você viverá em alegria eterna, para a glória dele e sua satisfação nessa glória. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós pecamos, nós somos falhos, em nós há corrupção. Somos inclinados ao mal, somos inclinados a te desobedecer. Nos faça reconhecer os nossos pecados, nos sonde e nos mostre as nossas falhas. Mas não somente as mostre de uma maneira que nós encontremos, mas continuemos nelas. Que o Senhor nos tire, Pai, toda falha, todo pecado, toda desobediência e nos faça viver em santidade, obedecendo como nós devemos obedecer, por saber que o Senhor opera em nós, tanto querer como realizar, porque o Senhor nos deu o teu Espírito e assim nós temos a capacidade que precisamos para te obedecer, ao invés de justificar os nossos pecados. Senhor, cada um aqui tem o seu pecado de estimação. Destrua esse pecado. Destrua todas as justificativas pecaminosas aqui. E que nós, Pai, humildemente, reconheçamos o Senhor como nosso Rei. E em obediência vivamos para a Tua glória. Nos faça viver assim como súditos leais, que Te amam e que se alegram em Ti. E que com a motivação correta, com as ações corretas, Te agradam e vivem para o Senhor. É assim que nós te pedimos. E já confiados na tua capacitação, oramos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.